Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Zé Poesia Videocast, um espaço dedicado à poesia, música e cultura. Eu sou Zé Poesia, poeta e compositor, e estamos na primeira temporada chamada A Poesia, como você nunca ouviu. Nesse terceiro episódio, nós iremos embarcar na fascinante jornada da história da poesia, indo desde suas origens nas civilizações antigas até as formas contemporâneas. Falaremos sobre a poesia primitiva e seu papel na preservação cultural. Abordaremos como era a poesia na Mesopotâmia e no Antigo Egito. Discutiremos a poesia na Grécia e em Roma, e também como era a poesia na Idade Média e no Renascimento. Abordaremos sobre como foi a Revolução Romântica no século XIX e finalmente concluiremos com a poesia moderna e contemporânea. Esse terceiro episódio está muito interessante. Me aguarde só um instante que eu volto após a vinheta. A poesia primitiva desempenhou um papel fundamental nas sociedades antigas, funcionando como um meio de preservação cultural, transmissão de conhecimento e expressão espiritual. Essa forma de poesia era uma linguagem viva que transcendia a arte, servindo como veículo para perpetuar valores, crenças e histórias. O impacto da poesia na vida das sociedades primitivas é observado em registros antropológicos, literários e históricos, que sugerem sua importância como elo entre o homem e o mundo ao seu redor, influenciando tradições orais, mitos e rituais religiosos. Quanto à origem e contexto da poesia primitiva, notamos que a poesia primitiva, surgida nas sociedades antigas, não era meramente uma forma de expressão, mas uma estrutura central da vida cotidiana e espiritual dos povos. Desde sociedades tribais a comunidades agrárias, a poesia era uma ferramenta essencial para a sobrevivência cultural. A poesia, nesses contextos, servia para estabelecer e reforçar normas culturais e sociais, assegurando a continuidade dos valores e conhecimentos essenciais para essas comunidades. Devido à ausência de uma linguagem escrita, a oralidade era um meio predominante de transmissão de saberes, e a poesia, com seus ritmos e repetições, facilitava a memorização e a preservação das tradições. No que se refere à transmissão de conhecimento, a poesia primitiva era usada para educar e transmitir conhecimentos práticos e culturais. Em comunidades onde as tradições eram passadas oralmente, a poesia funcionava como um repositório de informações essenciais, incluindo ensinamentos sobre caça, agricultura, astrologia, medicina e genealogia. O ritmo e a estrutura poética ajudavam os ouvintes a lembrar e compreender esses ensinamentos. Por exemplo, em algumas culturas indígenas australianas, os cantos da terra ou songlines descrevem percursos ancestrais e locais sagrados, através de versos poéticos que, além de orientar a navegação, transmitem a espiritualidade e a história do território para novas gerações. Em relação à poesia como ferramenta espiritual e ritualística, notamos que a poesia primitiva também servia como uma ponte entre o humano e o divino, estando presente em rituais religiosos, cerimônias de passagem e festividades comunitárias. As sociedades primitivas usavam a poesia para conectar-se com forças espirituais e para representar eventos cosmológicos como a criação do mundo ou a intervenção de divindades. Esses cantos e hinos ritualísticos eram carregados de simbolismo, evocando a presença do sagrado e garantindo a harmonia entre os homens e os deuses. Por exemplo, nas culturas maori, as caraquias, orações poéticas, eram cantadas para proteger os membros da tribo em atividades importantes e para invocar forças espirituais que proporcionavam boa sorte, saúde e proteção. Da mesma forma, nas sociedades africanas, a poesia desempenhava um papel central nos ritos de iniciação e no culto aos antepassados, sendo parte integrante dos ciclos de vida e morte. Esse aspecto da poesia também é encontrado nas culturas dos povos nativos da América, onde cânticos e poemas eram recitados em danças e cerimônias religiosas para assegurar a prosperidade da comunidade. Referindo-se à poesia primitiva e os mitos de criação, vimos que os mitos de criação ou cosmogonias eram uma das principais funções da poesia primitiva, pois descreviam a origem do universo e a relação dos seres humanos com o cosmos. Em diversas culturas, esses mitos eram transmitidos por gerações por meio de versos poéticos
poéticos que mantinham vivos os valores e a identidade da comunidade. Os mitos de criação presentes nas culturas nórdica, grega e indígena, por exemplo, eram expressos de forma poética e contavam com como os deuses criaram o mundo e estabeleceram a ordem natural. A epopeia suméria de Gilgamesh, datada de cerca de 2100 a.C., é um exemplo de como os povos antigos utilizavam a poesia para registrar crenças e explicar fenômenos naturais. A obra, considerada uma das mais antigas da humanidade, narra a jornada do herói Gilgamesh em busca da imortalidade, refletindo temas universais como a morte, a amizade e o significado da vida. Em relação à estrutura e à forma da poesia primitiva, percebemos que a poesia primitiva utilizava padrões de repetição, ritmo e rima que facilitavam a memorização e a recitação. Esses elementos não eram escolhidos apenas pela estética, mas também pela funcionalidade. A repetição e o uso de estruturas paralelas ajudavam os membros da comunidade a recordar os versos e a passar as tradições adiante. Isso é observado em culturas orais como a dos antigos hebreus, onde o paralelismo e a repetição são características marcantes dos salmos bíblicos e de outros textos poéticos. Em sociedades sem escrita, a estrutura repetitiva da poesia desempenha um papel essencial na manutenção do conhecimento. Em muitas culturas, como nas tradições africanas e ameríndias, o poeta ou contador de histórias tinha uma posição especial na comunidade, sendo responsável por preservar e interpretar o conhecimento ancestral, fortalecendo os laços entre o passado e o presente. Com respeito ao impacto e legado da poesia primitiva, verificamos que a poesia primitiva moldou a base para os desenvolvimentos literários subsequentes, servindo de inspiração para as poesias épicas, líricas e dramáticas das civilizações que viriam a dominar o mundo antigo, como os gregos, romanos e mesopotâmicos. O legado da poesia primitiva pode ser percebido na persistência da tradição oral em diversas culturas contemporâneas, onde a poesia ainda desempenha um papel fundamental na preservação da identidade cultural e no fortalecimento dos valores comunitários. Além disso, a conexão espiritual e ritualística que a poesia primitiva promovia entre os indivíduos e suas crenças continua presente na literatura religiosa e filosófica, demonstrando que, mesmo com a evolução da escrita e da tecnologia, a essência dessa poesia permanece viva em diferentes formas. Enfim, a poesia primitiva, com suas rimas, ritmos e temas transcendentes, foi fundamental para a preservação da cultura, dos valores e do conhecimento em sociedades antigas. Seu papel não se limitava ao entretenimento, mas abrangia a espiritualidade, a memória coletiva e a identidade de grupos humanos, que utilizavam a palavra poética para explicar o mundo e conectar-se com forças superiores. O estudo da poesia primitiva nos lembra que, desde os primórdios, a poesia é uma linguagem universal, um elo inquebrável entre o passado e o presente, capaz de capturar a essência da experiência humana em todas as suas dimensões. A poesia na Mesopotâmia e no Antigo Egito não foi apenas uma manifestação literária, mas uma ferramenta vital para expressar a cosmovisão, espiritualidade e valores sociais dessas civilizações. De hinos dedicados aos deuses a epopeias sobre heróis, os poemas da Mesopotâmia e do Egito transmitiam sentimentos profundos, glorificavam figuras religiosas e registravam conquistas. Essa produção poética, presente em placas de argila e papiros, oferece uma visão única do mundo antigo e do papel crucial que a poesia desempenhava em diversas esferas da vida. Quanto à poesia na Mesopotâmia, vimos que a Mesopotâmia, situada entre os rios Tigre e Eufrates, é conhecida por ser uma das primeiras civilizações urbanas, onde surgiu um dos mais antigos sistemas de escrita, a escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios. Entre os gêneros poéticos mais importantes estavam os hinos e as epopeias, que documentavam as relações entre os humanos e os deuses e celebravam figuras heróicas. Em relação à epopeia de Gilgamesh, notamos que a epopeia de Gilgamesh é um dos textos literários mais antigos conhecidos e representa um marco na literatura mundial. Escrita por volta de 2100 a.C., a epopeia narra a jornada do rei Gilgamesh em busca da imortalidade e sua amizade com Enkidu, um homem selvagem que se torna seu companheiro. Esse poema épico oferece reflexões profundas sobre a morte, a amizade, a fragilidade humana e o desejo de eternidade. Ao
Ao explorar o tema da mortalidade, a epopeia transmite valores centrais da cultura mesopotâmica, como a valorização da coragem, da honra e a aceitação do destino humano. Com respeito aos hinos e orações, verificamos que, além das epopeias, a poesia mesopotâmica incluía hinos e orações dedicados aos deuses. Esses textos eram recitados nos templos e frequentemente exaltavam deuses como Inanna, deusa do amor e da guerra, Enlil, deus do vento, e Marduk, deus da criação. Os hinos de Inanna, por exemplo, são alguns dos textos poéticos mais antigos e foram escritos por Enheduanna, uma das primeiras autoras conhecidas da história. Enheduanna, sacerdotisa e poetisa, viveu por volta de 2300 a.C. e seus poemas exaltavam o poder e a beleza de Inanna, demonstrando a devoção e reverência dos mesopotâmicos por suas divindades. Referindo-se à função e importância da poesia na Mesopotâmia, concluímos que a poesia mesopotâmica era uma forma de registrar e perpetuar a sabedoria, e o ato de recitar poemas e hinos era considerado uma maneira de manter a ordem cósmica. Além disso, muitos dos poemas eram usados em rituais religiosos para obter proteção divina e prosperidade. A poesia servia tanto para educar quanto para refletir a moral e os valores da sociedade. Quanto à poesia no Egito Antigo, vimos que o Egito Antigo é igualmente notável por sua produção poética, que abrangia tanto textos religiosos quanto obras de natureza mais secular, como canções de amor e reflexões filosóficas. A escrita hieroglífica e a escrita hierática permitiram a documentação dessas obras em papiros e nas paredes de templos e tumbas. A poesia egípcia expressava a profunda espiritualidade e o respeito pela natureza e pela vida após a morte. Em relação aos hinos aos deuses e textos sagrados, percebemos que a religião era central na vida egípcia e muitos poemas eram dedicados aos deuses e usados em cerimônias religiosas. O hino a Aton, escrito durante o reinado de Akhenaton, cerca de 1350 a.C., é um exemplo clássico de poesia devocional. Esse hino celebra o disco solar e descreve a luz do sol como fonte de vida para todos os seres. Esse poema destaca a visão dos egípcios sobre a natureza, a divindade e o papel do faraó como mediador entre os deuses e os homens. Outro exemplo importante é o Livro dos Mortos, uma coleção de textos funerários poéticos que instruía o falecido sobre como navegar no mundo espiritual para alcançar a vida eterna. Com hinos e encantamentos, o Livro dos Mortos detalha o julgamento do coração e os rituais necessários para que a alma obtenha a paz no além. Esses poemas refletem a concepção egípcia da vida após a morte e a importância dos ritos para garantir a imortalidade. Com respeito às canções de amor e poesia secular, verificamos que, além dos textos religiosos, os egípcios também compunham canções de amor e poesia secular. Essas canções, que datam do Novo Reino, 1550-1070, celebravam a beleza do amor e da natureza. Os versos descrevem encontros românticos e sentimentos de afeto, frequentemente usando metáforas ligadas ao ambiente natural, como flores e animais. Esses poemas são marcantes por sua delicadeza e sensibilidade e revelam o lado humano e afetivo dos egípcios, mostrando que a poesia não era exclusiva dos rituais, mas também fazia parte da vida cotidiana. Referindo-se à função da poesia no Egito Antigo, concluímos que a poesia egípcia era, portanto, uma extensão da vida religiosa e social, utilizada para manter o equilíbrio cósmico e expressar os sentimentos humanos. A poesia no Egito Antigo tinha um papel de preservação cultural e conexão com a espiritualidade, tornando-se uma forma de perpetuar a tradição e reforçar a identidade cultural do povo egípcio. Quanto à comparação entre as tradições poéticas da Mesopotâmia e do Egito, vimos que a poesia da Mesopotâmia e do Egito compartilha algumas características, como a função de preservar valores e registrar crenças religiosas. Ambas as civilizações usavam a poesia para reforçar as normas sociais e aproximar os homens dos deuses. Embora as diferenças culturais fossem evidentes na forma como esses temas eram abordados, na Mesopotâmia, a poesia frequentemente explorava a condição humana e os limites impostos pelos deuses, como visto na epopeia de Gilgamesh, no Egito. Já no Egito,
Egito, a poesia tendia a ser mais otimista e centrada no papel harmonioso do faraó e na ordem divina, como ilustrado pelo hino a Atom. Em ambas as culturas, no entanto, a poesia era uma forma de transcender o presente e se conectar a uma realidade espiritual e eterna, uma característica que permitiu que esses textos fossem transmitidos por milênios. Por fim, a poesia na Mesopotâmia e no Egito Antigo foi muito mais que uma expressão artística. Ela serviu como um meio de preservar a memória coletiva, glorificar as divindades e registrar as aspirações, angústias e valores de cada civilização. Por meio de epopeias, hinos e canções de amor, a poesia oferecia uma compreensão do mundo e do sagrado, e sua influência persiste até hoje como testemunho da rica herança literária e espiritual desses povos antigos. A poesia na Grécia e em Roma antigas teve um papel essencial no desenvolvimento da literatura ocidental e influenciou profundamente a visão de mundo, os valores e a cultura dessas sociedades. De uma ferramenta para celebrar feitos heróicos e honrar os deuses, a poesia grega e romana evoluiu para explorar temas complexos como amor, dever, justiça e beleza. As produções desses períodos, com suas inovações estilísticas e riqueza temática, formaram a base da poesia ocidental e continuam a inspirar leitores e escritores até os dias de hoje. Quanto à poesia na Grécia Antiga, vimos que a poesia na Grécia Antiga é marcada pela pluralidade de estilos e funções. Desde os épicos de Homero até as líricas de Safo, cada forma poética expressava uma dimensão da vida grega, seja nas esferas pública ou privada, seja no campo religioso ou no filosófico. Em relação aos poemas épicos de Homero, notamos que Homero, cujas obras datam de aproximadamente o século VIII, é considerado o pai da literatura ocidental. A Ilíada e a Odisseia, suas duas epopeias, são poemas narrativos que relatam aventuras heróicas e as consequências da Guerra de Troia, respectivamente. Em A Ilíada, a narrativa gira em torno do conflito entre Aquiles e Agamenon, destacando temas de glória, honra e tragédia pessoal. Já a Odisseia explora o retorno de Odisseu a Ítaca e suas lutas contra forças divinas e perigos naturais, ressaltando a astúcia e a resiliência humana. Esses poemas não são apenas histórias de aventura, eles exploram a condição humana e apresentam personagens complexos que enfrentam dilemas morais e emocionais. A literatura épica de Homero foi transmitida oralmente por rapsodos ou narradores e desempenhou um papel importante na formação do ethos grego, celebrando os valores heróicos e oferecendo modelos de comportamento para a sociedade. Com respeito à poesia lírica e o individualismo, verificamos que, a partir do século VII a.C., a Grécia testemunhou o florescimento da poesia lírica, caracterizada por um estilo mais pessoal e introspectivo. A poesia lírica foi, em grande parte, desenvolvida por poetas como Safo e Píndaro, que utilizaram a forma poética para expressar emoções pessoais, reflexões sobre o amor e a amizade, e, no caso de Píndaro, para celebrar vencedores atléticos e guerreiros. Safo, uma das poetisas mais célebres da antiguidade, explorava temas de amor e desejo com um tom delicado e inovador, especialmente para a época. As odes e os epinícios de Píndaro, por outro lado, são famosos pela exaltação do esforço e das virtudes individuais dos atletas gregos e pela referência à mitologia, dando à poesia lírica um status importante na esfera pública, onde heróis e vencedores eram celebrados. A poesia lírica grega revelou um movimento em direção ao individualismo e ao subjetivismo, o que marcou uma mudança significativa em relação à poesia épica. Referindo-se às funções e importância da poesia na Grécia Antiga, concluímos que a poesia na Grécia Antiga servia como veículo para a educação e instrução moral. De acordo com Platão e Aristóteles, a poesia, além de arte, tinha uma função formadora para o cidadão. Platão, em A República, questionou o papel da poesia e sua influência na sociedade, enquanto Aristóteles, em Poética, examinou a catarse e o impacto psicológico dos poemas trágicos. Para Aristóteles, a poesia era uma ferramenta para o desenvolvimento moral e intelectual dos cidadãos. Quanto à poesia romana, inspirada pelos gregos, vimos que a poesia romana desenvolveu-se a partir de modelos gregos, mas foi adaptada ao contexto cultural e social de Roma. De Cátulo a Virgílio e Horácio, a poesia romana abrangeu uma variedade de temas e estilos,
estilos, desde as sátiras sociais até a poesia épica e odes filosóficas. Em relação a Virgílio e a epopeia romana, percebemos que Virgílio é um dos mais renomados poetas romanos e é amplamente conhecido por seu épico Eneida, que relata a fundação mítica de Roma por Enéas, um herói troiano. A Eneida, encomendada pelo imperador Augusto, foi escrita para legitimar o Império Romano e destacar a missão divina de Roma como portadora da civilização e da paz. Inspirado por Homero, Virgílio utilizou a epopeia como ferramenta de propaganda, mas também inseriu temas pessoais e dilemas morais profundos, como o dever, a lealdade e a luta interior. A Eneida não apenas glorificava a história romana, mas também explorava o sacrifício e a responsabilidade que acompanhava o fardo de liderar uma grande nação, refletindo a ambição romana de se tornar uma potência mundial. Com respeito à poesia lírica e elegídia de Cátulo, Horácio e Ovídio, verificamos que a poesia lírica romana encontrou sua expressão em poetas como Cátulo e Horácio. Cátulo é conhecido por seus poemas que exploram o amor e a dor de maneira pessoal e apaixonada. Inspirado por Safo e pelos poetas líricos gregos, Cátulo introduziu uma dimensão emocional intensa à poesia romana, especialmente com sua série de poemas dedicados a Lésbia, sua amante fictícia. Horácio, por outro lado, era um poeta filosófico e político que escrevia odes exaltando a paz e o equilíbrio da vida sob o reinado de Augusto. Suas obras promoviam o valor da áurea mediocritas, ou dourada moderação, refletindo o desejo romano de estabilidade e autocontrole. Além disso, Horácio foi responsável por adaptar a poesia lírica grega aos padrões latinos, tornando-a uma parte central na literatura romana. Ovídio, outro grande poeta, se destacou pelas Metamorfoses, uma narrativa em verso que reconta mitos gregos e romanos, e pela poesia elegíaca, amorosa. Seus poemas exploravam o amor e o desejo de forma livre e divertida, desafiando convenções morais da época e abordando a sensualidade com uma visão inovadora. Referindo-se a funções e influência da poesia na Roma antiga, concluímos que, na Roma antiga, a poesia não era apenas uma forma de entretenimento, ela possuía uma função política e social, especialmente com poetas como Virgílio e Horácio, que eram patrocinados pelo Estado e pela aristocracia romana. A poesia celebrava os valores romanos e servia para promover o orgulho nacional e a coesão social. Em muitos casos, o imperador Augusto incentivava poetas como Virgílio e Horácio a usar a sua poesia para fortalecer a imagem do Império Romano. Quanto à comparação entre a poesia grega e a poesia romana, vimos que, embora a poesia romana tenha se inspirado na grega, ela desenvolveu características próprias. Os poetas romanos adaptaram temas gregos para refletir as realidades e valores romanos e usaram a poesia como instrumento de propaganda política e celebração cultural. Enquanto a poesia grega explorava principalmente temas universais da condição humana, os romanos se concentravam em temas como patriotismo, identidade nacional e amor à pátria, refletindo o ethos romano de grandeza e poder. Portanto, a poesia na Grécia e em Roma desempenhou um papel central na formação da literatura e da cultura ocidental. Na Grécia, ela foi essencial para a educação e para a reflexão sobre temas universais, enquanto que em Roma, além de refletir sentimentos e ideias pessoais, a poesia se viu como uma ferramenta política e cultural. Com suas epopeias, odes e canções, a poesia dessas duas civilizações deixou um legado duradouro, provando o poder perene da palavra poética em moldar, inspirar e iluminar o espírito humano. A poesia na Idade Média e no Renascimento passou por profundas mudanças que refletiram as transformações culturais, religiosas e sociais da Europa durante esses períodos. Na Idade Média, a poesia estava intimamente ligada à religiosidade e às tradições coletivas, enquanto que o Renascimento marcou uma revalorização da individualidade e da exploração estética, inspirada nos ideais clássicos da antiguidade. Quanto à poesia na Idade Média, vimos que a Idade Média, aproximadamente do século V ao século XV, foi um período em que a poesia refletia uma profunda conexão com a religião e com as tradições orais. O feudalismo e a influência dominante da Igreja Católica moldaram a cultura e a poesia era muitas vezes usada para transmitir valores espirituais e éticos, além de ser um meio de preservar histórias e lendas populares. Em relação à poesia religiosa e o latinismo medieval, notamos que
que a maior parte da produção poética medieval era escrita em latim e estava ligada à igreja. Poemas como hinos, salmos e sequências litúrgicas foram produzidos em grande quantidade por clérigos e monges e tinham a função de louvar a Deus e ensinar lições morais. Uma das formas mais populares foi a poesia hagiográfica, que narrava a vida dos santos e seus milagres. Esses textos não eram apenas expressões de fé, mas também documentos que promoviam modelos de comportamento cristão. A poesia litúrgica e os hinos gregorianos, por exemplo, eram formas poéticas musicais que reforçavam a mensagem divina e a espiritualidade entre os fiéis. O Dies Irae, uma sequência litúrgica medieval, é um exemplo notável dessa poesia religiosa, destacando a visão medieval da morte e do juízo final. Com respeito à poesia cavaleiresca e os romances de cavalaria, percebemos que enquanto a poesia religiosa dominava a esfera monástica, a poesia secular florescia nas cortes da nobreza com o desenvolvimento da poesia cavaleiresca. Essa forma poética exaltava as virtudes do cavaleiro, como bravura, lealdade e o amor cortês. O amor cortês, em particular, era um tema central nos poemas de trovadores e nos romances de cavalaria. Essa tradição poética, que se originou no sul da França no século XII, influenciou a poesia europeia por séculos. Os trovadores da Provença e da Occitânia compunham canções poéticas que falavam de amor, devoção e serviço à sua senhora. Um exemplo clássico é um trabalho de Guilherme IX da Aquitânia, um dos primeiros trovadores conhecidos. Seu poema exemplificava a combinação de ironia e temas de amor não correspondido, característicos dessa tradição. Na Inglaterra e na França, romances de cavalaria como os contos do ciclo arturiano, especialmente as histórias de Lancelot e Guinevere e as aventuras dos cavaleiros da Távola Redonda, tornaram-se modelos literários que exaltavam a moralidade e o código de honra da cavalaria. Referindo-se a Dante e à poesia medieval italiana, notamos que a Divina Comédia de Dante Alighieri é um marco na poesia medieval e muitas vezes considerada a transição entre a poesia medieval e a renascentista. Escrito em vernáculo italiano, o poema épico de Dante narra a jornada do poeta pelos três reinos da vida após a morte: inferno, purgatório e paraíso. A obra sintetiza a cosmologia cristã medieval, mas também reflete uma nova preocupação com o destino pessoal e o papel de um indivíduo na salvação. Além de Dante, outros poetas italianos, como Francesco Petrarca, começaram a explorar a poesia lírica, antecipando as mudanças que viriam com o Renascimento. O Dutch Stil Novo, movimento poético italiano do século XIII, marcou essa transição ao traduzir temas mais introspectivos e explorar o amor de maneira mais psicológica e pessoal. Vimos que o Renascimento, do século XIV ao XVII, foi um período de renascimento cultural e artístico, fortemente influenciado pela redescoberta da literatura e filosofia da antiguidade clássica. A poesia renascentista refletiu essa nova era, caracterizada pela ênfase na razão, no humanismo e na individualidade. Em relação ao humanismo e à redescoberta dos clássicos, vimos que durante o Renascimento, a poesia foi fortemente influenciada pelo humanismo, movimento intelectual que enfatizava o valor do indivíduo e a importância do estudo das humanidades, como gramática, retórica e literatura. Os poetas desse período buscavam inspiração nos textos clássicos grego e romanos, especialmente nos trabalhos de Homero, Virgílio e Horácio. Francesco Petrarca, muitas vezes chamado de pai do humanismo, foi um dos primeiros a voltar sua atenção para a poesia lírica e explorar a subjetividade e as emoções humanas de maneira inovadora. Suas obras, especialmente Canzoniere, são compostas em grande parte por sonetos dedicados a Laura, sua musa idealizada. Petrarca estabeleceu as bases para a forma do soneto, que se tornaria extremamente popular durante o Renascimento e influenciaria poetas como William Shakespeare. Com respeito ao soneto e à poesia amorosa, verificamos que o soneto foi a forma poética mais emblemática do Renascimento. Popularizado por Petrarca na Itália e mais tarde por poetas como Shakespeare na Inglaterra, o soneto era utilizado principalmente para expressar o amor idealizado. A estrutura rígida do soneto, com seus 14 versos, permitia uma exploração profunda da emoção dentro de uma forma condensada. William Shakespeare, por exemplo, usou o soneto para tratar de temas universais
temáticas como o amor, o tempo e a mortalidade. Seus sonetos exploram o desejo e a beleza efêmera, enquanto também refletem sobre a impermanência da vida e a durabilidade da arte. Referindo-se à poesia épica renascentista, concluímos que a poesia renascentista se inspirou nos clássicos gregos e romanos, mas também incorporou temas cristãos e reflexões sobre política e poder. Luís de Camões, com os Lusíadas, criou uma epopeia nacional portuguesa que celebrava as navegações e as conquistas marítimas de Portugal. Da mesma forma, Torquato Tasso, com sua obra Jerusalém Libertada, exaltou as cruzadas e os feitos dos cavaleiros cristãos em uma narrativa épica. John Milton, com O Paraíso Perdido, em 1667, exemplificou a culminação da epopeia renascentista, embora sua obra tenha sido escrita no final do período. O Paraíso Perdido narra a queda do homem e explora temas teológicos profundos sobre o livre-arbítrio, a justiça divina e a redenção, consolidando Milton como um dos maiores poetas épicos da tradição ocidental. Quanto às funções e impacto da poesia renascentista, notamos que a poesia renascentista desempenhou um papel essencial na renovação do pensamento artístico e literário europeu. Ao explorar a beleza da linguagem, o poder da imaginação e a profundidade da emoção humana, os poetas do Renascimento ajudaram a consolidar a ideia de que a poesia era uma expressão sublime da experiência humana. Poetas como Petrarca, Shakespeare e Camões legaram à posteridade uma vasta obra que continua a ser lida e estudada até os dias de hoje. Em resumo, notamos que, ao chegar até aqui, vimos que a poesia medieval e renascentista representam dois momentos-chave na evolução da literatura europeia. Na Idade Média, a poesia refletia a religiosidade e a coletividade, enquanto que, no Renascimento, ela se transformou em um veículo de individualidade e autoexpressão. Esses períodos de produção poética moldaram profundamente a literatura ocidental, influenciando gerações posteriores e solidificando a poesia como um dos principais meios de expressão cultural e artística. O século XIX marcou uma revolução na literatura e nas artes com o movimento romântico, que rejeitou o racionalismo e os ideais da era clássica e iluminista. Originado no final do século XVIII na Europa, o romantismo floresceu ao longo do século XIX, promovendo a liberdade criativa, a introspecção e uma sensibilidade que privilegiava o sentimento, a imaginação e a experiência individual. Quanto às origens e contexto histórico do romantismo, verificamos que o romantismo emergiu em resposta à Revolução Industrial e às mudanças sociais, econômicas e políticas que transformaram a Europa no final do século XVIII. Com o avanço das máquinas e a urbanização, o mundo passou por um período de mecanização e racionalização que impactou a vida cotidiana. No entanto, ao contrário dos movimentos iluministas que precederam o romantismo, os românticos sentiam-se incomodados com o excesso de racionalidade e buscavam retornar à natureza, ao misticismo e à introspecção pessoal. Eventos como a Revolução Francesa em 1789 e a luta pela independência americana em 1776 também inspiraram a noção de liberdade e valorização do indivíduo. O sentimento nacionalista começou a crescer e o romantismo encontrou espaço para florescer nesse contexto. Na Alemanha e na Inglaterra, o movimento ganhou força nas artes, especialmente na poesia, com o lançamento do prefácio das baladas líricas de William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge, em 1798, considerado um dos manifestos iniciais do romantismo literário. Em relação às características do romantismo, percebemos que o romantismo foi um movimento complexo e multifacetado, que se manifestou em diversos temas e estilos literários. Com respeito à exaltação da natureza e da emoção, verificamos que a natureza, para os românticos, era uma fonte inesgotável de inspiração e transcendência espiritual. Eles viam a natureza como um reflexo da alma humana e buscavam uma fusão entre o homem e a paisagem, o que é evidente nas obras de poetas como William Wordsworth e Lord Byron. A natureza era frequentemente usada para explorar emoções profundas, simbolizando tanto o poder quanto a vulnerabilidade humana. Referindo-se à valorização do individualismo e da introspecção, verificamos que o romantismo colocou o eu no centro de suas obras, permitindo que os poetas
explorassem sua própria subjetividade e suas emoções mais íntimas. Essa introspecção é vista nos sonetos de John Keats, que expressa em seus versos uma melancolia profunda e uma busca pela beleza e transcendência. A subjetividade emocional foi elevada à categoria de arte e a busca pelo autoconhecimento tornou-se um dos principais temas do romantismo. No que diz respeito à idealização do passado e o fascínio pelo sobrenatural, concluímos que o movimento romântico também expressava uma nostalgia pelo passado medieval, pela era dos cavaleiros e das lendas populares. A tradição gótica e o sobrenatural tornaram-se temas recorrentes, presentes em obras como Frankenstein, de Mary Shelley. Esse retorno ao passado e ao misticismo era uma forma de romper com o racionalismo, oferecendo uma porta para o desconhecido e para a imaginação. Quanto aos principais poetas e obras românticas, vimos que vários poetas marcaram o romantismo no século XIX, sendo suas obras fundamentais para compreender a estética e os valores desse movimento. Na Inglaterra temos William Wordsworth e Lord Byron. William Wordsworth é um dos expoentes do romantismo inglês. Wordsworth utilizava a natureza como metáfora para a experiência espiritual e a descoberta de si mesmo. Seu estilo poético afastava-se da linguagem rebuscada da poesia clássica e buscava a simplicidade, uma marca do romantismo. Para Wordsworth, a poesia deveria ser o transbordamento espontâneo de sentimentos poderosos, e ele acreditava que o poeta deveria ser um observador da vida e da natureza. Lord Byron, por outro lado, traz ao romantismo uma faceta mais rebelde e transgressora. Suas personagens byronianas são heróis sombrios que vivem à margem da sociedade e questionam normas e valores. Byron explora a melancolia e o sentimento de desilusão com a vida, temas que tornaram-se universais na literatura romântica. Na Alemanha temos Goethe e Novalis. Johann Wolfgang von Goethe é uma figura central do romantismo. Seu romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, em 1774, foi uma obra influente que retratava a paixão desenfreada de um amor trágico de um jovem por uma mulher inacessível. Esse livro, que causou impacto profundo na juventude europeia, simbolizava o ideal romântico de amor intenso e impossível. Outro nome importante na Alemanha foi Novalis, conhecido por seus poemas filosóficos que combinavam misticismo e introspecção. Sua obra Hinos à Noite explorava a morte e a espiritualidade, refletindo a busca romântica pelo inatingível e pelo infinito. Na França temos Hugo e Alphonse de Lamartine. Victor Hugo tornou-se uma das maiores vozes do romantismo. Suas poesias, além de sua obra em prosa, como Os Miseráveis, exploravam o sentimento humano e a injustiça social. Hugo usou a literatura como um veículo para denunciar desigualdades e exaltar a liberdade e o heroísmo do homem comum. Alphonse de Lamartine é conhecido por suas meditações poéticas, que marcaram o início do romantismo na França. Em seus poemas, Lamartine explora a melancolia e a solidão, sendo a sua obra caracterizada por uma profunda conexão com a natureza e o transcendental. Quanto à influência e legado do romantismo no século XIX, vimos que o romantismo influenciou não só a literatura, mas também a música, as artes visuais e o pensamento filosófico do século XIX. Artistas como Francisco de Goya e compositores como Ludwig van Beethoven exploraram temas românticos como o drama humano, a rebeldia contra as convenções e o poder da emoção. Em relação ao impacto no realismo e no simbolismo, temos que, após o auge do romantismo, movimentos como o realismo e o simbolismo surgiram, incorporando e modificando seus temas. Enquanto o realismo se distanciou da subjetividade romântica ao focar na representação fiel da vida cotidiana, o simbolismo manteve a ligação com a subjetividade, mas com uma abordagem mais introspectiva e metafísica, como visto na poesia de Charles Baudelaire. Em relação ao romantismo como legado na literatura contemporânea, vimos que o legado do romantismo persiste até hoje, com a literatura e a poesia continuando a explorar temas de individualidade, emoção e transcendência. Poetas modernos e contemporâneos continuam a ser influenciados pela liberdade de expressão e pela introspecção promovida pelo movimento romântico, que valorizou o poder da linguagem para expressar as profundezas da alma humana. Por fim, a Revolução Romântica do século XIX trouxe à tona uma nova maneira de ver o mundo, valorizando a
emoção, a natureza, o mistério e o individualismo. Esse movimento transformou a literatura e as artes, desafiando os modelos clássicos e promovendo uma liberdade de expressão que continua a impactar a cultura contemporânea. O romantismo legou à posteridade uma visão de mundo onde o eu e a natureza se fundem em uma busca interminável pelo sublime, pelo belo e pelo transcendente. O movimento romântico no Brasil teve início no século XIX e trouxe uma nova perspectiva à literatura brasileira, marcada pela valorização dos sentimentos, da natureza e da identidade nacional. O romantismo no Brasil foi influenciado pelo contexto da independência em 1822, buscando criar uma literatura que refletisse os valores e características próprias da nação. O romantismo brasileiro surgiu em um contexto de afirmação nacional e política. Após a independência, os escritores brasileiros buscavam uma literatura que pudesse afirmar a identidade brasileira. Esse movimento literário foi influenciado pelo romantismo europeu, especialmente pela obra dos românticos ingleses e franceses, que priorizavam a liberdade criativa, a exaltação do indivíduo e uma visão idealizada da natureza e do amor. No Brasil, o romantismo desenvolveu características próprias: a valorização do indígena como símbolo da identidade nacional, o culto à natureza exuberante e a exaltação do amor idealizado e patriótico são temas frequentes. O movimento romântico brasileiro é tradicionalmente dividido em 3 gerações, cada uma com características e temas específicos. A primeira geração romântica, também conhecida como geração nacionalista ou indianista, esteve fortemente marcada pelo desejo de criação de uma identidade nacional. Nesta fase, o indígena foi exaltado como símbolo do bom selvagem e da pureza original da nação. Considerado o introdutor do romantismo no Brasil, Domingos José Gonçalves de Magalhães publicou a obra Suspiros Poéticos e Saudades em 1836, considerado o marco inicial do movimento romântico brasileiro. Em sua poesia, Gonçalves de Magalhães abordava temas de religiosidade, sentimentalismo e nacionalismo, aliando-se com a estética romântica europeia e propondo a valorização das paisagens e costumes nacionais. Gonçalves Dias é um dos poetas mais importantes da primeira geração romântica e do movimento romântico brasileiro como um todo. Sua obra Canção do Exílio, escrita em 1843, tornou-se um símbolo do nacionalismo romântico brasileiro, expressando a saudade da pátria e a idealização da natureza brasileira. Com uma linguagem lírica e uma visão sentimental da natureza, Gonçalves Dias exaltou o índio como herói nacional em poemas como Ijuca Pirama, que narra a saga de um guerreiro indígena e explora temas de honra, coragem e identidade. Suas principais obras são Canção do Exílio, Ijuca Pirama e Os Timbiras. A segunda geração romântica, conhecida como a geração ultrarromântica, foi influenciada pelo pessimismo e pela melancolia, características da estética europeia, especialmente da poesia de Lord Byron e Álvares de Azevedo. Essa fase ficou marcada pelo culto à morte, ao sofrimento e ao amor idealizado e inatingível, retratando sentimentos de angústia, desilusão e solidão. Manuel Antônio Álvares de Azevedo foi um dos principais representantes da segunda geração romântica. Conhecido por sua obra Lira dos 20 Anos, Álvares de Azevedo expressou em seus versos uma visão profundamente melancólica e pessimista da vida. Influenciado por Byron e pelo romantismo sombrio, abordava temas como a morte, a solidão e o desejo de evasão. Sua escrita é marcada por uma dualidade entre a idealização amorosa e uma visão cética e desiludida da vida. Suas principais obras são Líria dos 20 Anos e Noite na Taverna. Casimiro de Abreu, outro importante nome da segunda geração, é reconhecido por seu estilo lírico e pela exploração de temas como a saudade e a nostalgia. Em sua obra Meus 8 Anos, Casimiro rememora a infância e exalta a pureza e inocência desse período. Seu tom sentimental e idealista fez dele um dos poetas mais populares de sua geração e ele se destacou por abordar a infância e o amor de forma nostálgica e intensa. Suas principais obras são Meus 8 Anos e Primaveras. Luiz Nicolau Fagundes Varela é outro representante do ultrarromantismo. Sua obra reflete temas como religiosidade, a saudade e o sofrimento.
sofrimento. Seu poema Cântico do Calvário, escrito após a morte de seu filho, é um dos mais conhecidos e explora uma profunda dor pessoal, ao mesmo tempo que reflete sobre a transitoriedade da vida. Suas principais obras são Cântico do Calvário e Noturnas. A terceira geração romântica brasileira é marcada pelo engajamento social e pelo abolicionismo, inspirados pelo condor, símbolo de liberdade. Os poetas dessa fase também são chamados de condoreiros. Seus versos abordam temas como a liberdade, a justiça social e a crítica à escravidão. Antônio de Castro Alves é o grande expoente da terceira geração romântica, também conhecido como o poeta dos escravos. Em seus poemas, Castro Alves denunciava a escravidão e lutava pela liberdade, expressando versos grandiosos e dramáticos e sua visão de justiça social. Sua obra, O Navio Negreiro, é uma das mais impactantes da literatura brasileira, descrevendo de forma vívida e dramática as condições dos negros escravos durante o transporte transatlântico. Com uma linguagem forte e expressiva, Castro Alves consolidou-se como o principal representante do romantismo social no Brasil. Suas principais obras são O Navio Negreiro, Espumas Flutuantes e A Cachoeira, de Paulo Afonso. Tobias Barreto e Joaquim de Souza Andrade também se destacaram na terceira geração romântica, abordando temas sociais e refletindo sobre questões como a liberdade e o nacionalismo. Embora menos conhecidos que Castro Alves, ambos contribuíram com uma poesia voltada para as questões sociais e para a emancipação do Brasil. Por fim, o romantismo brasileiro foi um período de intensa transformação e amadurecimento da literatura nacional, desde a exaltação do índio e da natureza na primeira geração, passando pelo pessimismo e melancolia da segunda geração, até o engajamento social da terceira. O romantismo consolidou a poesia como um instrumento de expressão dos anseios e dilemas do país. Poetas como Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves deixaram um legado que permanece vivo na literatura e na cultura brasileiras, evidenciando o impacto profundo desse movimento na construção da identidade nacional. A poesia moderna, que começou a se consolidar no início do século XX, rompeu com as formas tradicionais de escrita, como o verso rimado e a métrica fixa, explorando a liberdade formal, o experimentalismo e a expressão subjetiva. Esse movimento foi influenciado pelas mudanças culturais e tecnológicas da época, como o advento da fotografia e do cinema, a Primeira Guerra Mundial e as novas filosofias que questionavam o papel do indivíduo e da sociedade. No Brasil, a Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo marcou o início oficial do movimento modernista no país. Esse evento reuniu artistas, escritores e poetas que buscavam uma nova identidade cultural e artística para o Brasil. Entre os poetas destacam-se Manuel Bandeira, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, que questionaram as convenções tradicionais e valorizaram o coloquialismo, a cultura popular e a brasilidade em seus versos. Oswald de Andrade, por exemplo, propôs o Manifesto Antropofágico, uma ideia inovadora que sugeria a deglutição da cultura estrangeira e a adaptação desta ao contexto brasileiro. Um conceito que se manifestou em poemas repletos de ironia e crítica social. Bandeira, por outro lado, usou uma linguagem lírica e simples para abordar temas universais como a morte e a solidão, ao mesmo tempo em que explorava as contradições e desigualdades da sociedade brasileira. Na Europa, movimentos como o futurismo, o surrealismo e o dadaísmo revolucionaram a poesia. O futurismo, fundado pelo italiano Filippo Tommaso Marinetti, exaltava a velocidade, a modernidade e a tecnologia, ao passo que o surrealismo, liderado pelo francês André Breton, buscava explorar o inconsciente e os sonhos. Já o dadaísmo, encabeçado por Tristan Tzara, era uma resposta anárquica ao caos da Primeira Guerra Mundial
Mundial e a lógica racionalista, trazendo uma poesia fragmentada e absurda que desafiava qualquer sentido lógico. Nos Estados Unidos, a poesia modernista se consolidou com figuras como T.S. Eliot, que em seu poema The Wasteland, escrito em 1922, abordou temas como o vazio existencial e o declínio da civilização ocidental. A poetisa americana Gertrude Stein e o inglês Ezra Pound também foram figuras fundamentais, utilizando-se de experimentações formais e influenciando o desenvolvimento de uma poesia imagética e inovadora. Após a Segunda Guerra Mundial, a poesia começou a se diversificar, assumindo uma pluralidade de vozes, estilos e temáticas. Nos anos 1960 e 1970, a contracultura, os movimentos de direitos civis e a Guerra do Vietnã influenciaram a produção poética, com muitos autores questionando normas sociais e políticas. No Brasil, a poesia marginal surgiu nos anos 1970, movimento de resistência à repressão no período militar. Essa poesia, muitas vezes produzida de forma independente e distribuída em xerox, trazia temas como liberdade, amor e protesto político, expressos em uma linguagem informal e acessível. Com a chegada da internet, a poesia brasileira se adaptou aos novos formatos digitais. Redes sociais como Instagram e Twitter permitiram que poetas emergentes compartilhassem sua produção com um público amplo, muitas vezes utilizando uma linguagem visual e concisa que dialoga com a estética digital. No cenário internacional, a poesia contemporânea apresenta uma fragmentação de estilos, refletindo as questões globais de identidade, multiculturalismo e tecnologia. Nos Estados Unidos, poetas como Claudia Rankine e Ocean Vuong exploram temas de raça, imigração e sexualidade, frequentemente empregando uma linguagem direta e confessional. A globalização também trouxe uma descentralização da produção poética, permitindo que vozes de regiões historicamente marginalizadas ganhassem destaque. Poetas africanos e asiáticos, por exemplo, utilizam a poesia para denunciar injustiças e afirmar suas culturas, misturando influências tradicionais e modernas. Na Índia, a poetisa Arundhati Subramanian usa uma linguagem contemplativa para explorar temas como espiritualidade e identidade. A poesia visual, que combina texto e imagem, ganhou força na contemporaneidade, utilizando técnicas de design gráfico, colagem e ilustração. Poetas visuais como o canadense Bip Nichol criaram poemas que vão além das palavras, explorando a relação entre forma e significado. Nas redes sociais, o formato visual se popularizou entre poetas independentes, com poemas curtos e impactantes, acompanhados de elementos gráficos que atraem o olhar do leitor. Por fim, a poesia moderna e contemporânea, tanto no Brasil quanto no mundo, reflete a complexidade e a multiplicidade da experiência humana. Se no modernismo a ruptura formal e o questionamento das convenções dominaram, a poesia contemporânea é caracterizada pela pluralidade, abordando temas que vão da política ao cotidiano e utilizando uma diversidade de estilos e meios. No Brasil, a evolução da poesia mostra a capacidade de adaptação dos poetas a diferentes contextos sociais e culturais, desde o modernismo da Semana de Arte Moderna até a poesia digital das redes sociais. A poesia, assim, permanece como uma forma poderosa de expressão, sempre em diálogo com as transformações do mundo. Bem, chegamos ao final de mais um episódio e aprendemos muita coisa interessante. Falamos sobre a poesia primitiva e o seu papel na preservação cultural. Abordamos como era a poesia na Mesopotâmia e no Antigo Egito. Discutimos a poesia na Grécia e em Roma e também como era a poesia na Idade Média e no Renascimento. Falamos sobre como foi a Revolução Romântica no século XIX e finalmente concluímos com a poesia moderna e contemporânea. Obrigado por ficarem comigo até aqui. Me sigam no YouTube e Instagram como @zepoesia.compositor e no TikTok como @zepoesia. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. No quarto episódio falaremos sobre as obras poéticas que mais impactaram a literatura universal. Te encontro por lá.